Vamos girar o assunto aqui. Vini, ontem você trouxe uma frase do presidente Jair Bolsonaro sobre corrupção e a Lava Jato. Essa declaração dele deu bastante polêmica, né? Acabou sendo interpretada aí das mais diversas maneiras. E ontem, naquela tradicional live que ele faz, o presidente voltou ao tema. O que ele disse, hein? Pois é, Paulo Matias, o presidente Jair Bolsonaro não está tendo vida fácil aí durante essas suas lives tradicionais de quinta-feira, né? Na semana passada ele teve que justificar aquela indicação do Cássio Nunes Marques, né, o desembargador ao STF, e agora ele teve que explicar essa frase de que ele teria acabado com a Lava Jato. Pois bem, o presidente diz que vai botar um ponto final nessa história, é a última vez que ele fala sobre isso e que ficou muito claro que ele usou ali de uma figura de linguagem. Vamos ver o que o Bolsonaro falou. O meu governo não tem mais Lava Jato. Nós não temos uma notícia de corrupção. Então, para nós, a Lava Jato não tem, vamos dizer, finalidade, graças a Deus. Agora, para os demais órgãos do Brasil, alguns estados, alguns municípios, vai continuar funcionando normalmente. Então, a pessoa fala que eu estou acabando com a Lava Jato. Quem fala isso aí, né, ou é desinformado ou está de má fé. Ou está com dor de cotovelo. 1 ano e 10 meses sem corrupção em nosso governo. E o cara fala, obrigação. Eu sei que é obrigação. Tá? Mas no passado você não tinha isso. Tá, então, a manifestação do presidente Jair Bolsonaro, Paulo, dizendo que a Lava Jato vai continuar nos outros estados. Ele chegou até a dar exemplo do Covidão, né? Dessas investigações da Lava Jato acerca dos desvios da saúde em estados e municípios. Muito bem, Joel Pinheiro. E aí, tá explicada a história agora? Que a frase dele era uma piadinha ali, uma coisa irônica, isso nunca teve a menor dúvida. Agora, pergunte para os procuradores da própria Lava Jato se eles estão satisfeitos com a postura do governo federal e, mais particularmente, do Procurador-Geral da República indicado pelo presidente. Qual a opinião deles sobre o impacto que essa indicação está tendo na Lava Jato? É destrutivo. A gente mesmo comentou live aqui outro dia do PGR falando que era para acabar com o lavajatismo, que era um absurdo. Essa semana, o Renan Calheiros elogiou o presidente porque desmontou o Estado policialesco. A gente sabe que por trás desse discurso do Renan não está nenhuma preocupação com os direitos individuais de um investigado que tem que ser mantidos, não. É uma preocupação de manter impunes todo mundo da classe política que se mete nessas coisas. Então, menos do que dar importância para esse tipo de gracejo do presidente, acho que se perde muito tempo comentando um suposto absurdo de alguma gracinha do presidente, mas mais olhando para os atos concretos. Olha o PGR querendo pegar as informações da Lava Jato, olha o presidente querendo que a Polícia Federal o informe acerca de coisas no Rio de Janeiro, com informações que ele não teria acesso, que não fazem parte da inteligência que o presidente tem direito, tem acesso. Enfim, é esse tipo de atitude que nos deveria preocupar. Olhe quem o presidente nomeou para a Polícia Federal e olhe todas as nomeações feitas na calada da noite, que apareceram no Diário Oficial da União para aparelhar a Polícia Federal. A coisa não é simples. É por isso que, não é só o Sérgio Moro, hein? São os procuradores da própria Lava Jato que apontam isso, que dizem, olha, a gente até apoiou o presidente Bolsonaro, a gente acreditou que ele fosse encampar a agenda anticorrupção, mas ele traiu essa agenda, ele está sufocando a Lava Jato. Quem diz que ela morreu, está exagerando, de fato, mas que ela está tendo muito mais obstáculos no caminho dela, está sim. Agora, eu levando também, nessa mesma live do presidente, ele deu uma fala engraçada ali, que ele estava falando sobre os críticos dele, os críticos dessa nomeação do Cássio Nunes Marques, né? Ele fala, não é infiltrado de esquerda, estava criticando ele, como o pessoal diz nas mídias sociais, não é petista, é gente da direita mesmo. Essa direita burra, é moleque fedelho, cheirando ainda a fralda. Tem fralda ainda, que quando eu participei na luta armada no Vale do Ribeira, o pai de vocês nem tinha nascido ainda. E o pessoal agora se vê no direito de criticar com baixaria. Pois é, você vê que até a direita que estava com o Bolsonaro, ele agora já chama de direita burra. Você se sentiu representado? Ô, Joel, você se sentiu representado? Você se sentiu representado aí nessa ofensa? Não, porque eu nunca apoiei o presidente, eu nunca apoiei. Ele tá falando daqueles que apoiavam e que agora estão chiando. Talvez ele o Adriles nome lá, nos esclareça aqui se ele tá com a fralda ou não. Muito bem, Adriles Jorge, e aí, o que você achou dessa resposta do presidente à própria fala dele? Eu acho que a mídia faz campanha explícita para o presidente, né? Esse desvio de finalidade da frase, que é uma óbvia ironia, em que ele diz que, com toda a razão, o governo dele tem quase 2 anos, não tem nenhum tipo de denúncia de corrupção no centro do governo. E não tem absolutamente nada. Os canais de corrupção foram completamente ceifados e fechados.
As críticas que se fazem, eu volto a repetir, ao presidente são de falta de falha de comunicação em relação ao Congresso, em relação aos outros poderes, né? Tudo bem, ele está se reaproximando do centrão, mas ao que tudo indica é por uma divisão de poder. Corrupção, a gente tem que lembrar que é corrupção financeira, não há nenhum tipo de princípio ou indício ou projeto de suborno de deputados para votar junto a si. E se houvesse algum tipo de princípio, a imprensa já teria descoberto há muito tempo como ela escarafuncha agora o passado da dinastia Bolsonaro, de ter pago, sei lá, prestações em dinheiro vivo, ou ter feito rachadinha, que tudo bem, é uma prática comum e generalizada como Caixa 2, mas é também corrupção. Mas a gente tem que ter um princípio de senso de proporções, né? A imprensa ataca a presidência da República como se estivesse fazendo uma movimentação gigantesca, como foi o Petrolão, o Mensalão, esse crimezinho, comezinho, que é crime, mais uma vez, não é banal, de rachadinha do passado, é uma coisa eventual do passado. Não exatamente um esquema gigantesco de corrupção do governo central contemporâneo. Tudo bem, a Lava Jato também tem que se debruçar sobre crimes do passado. E a gente vai descobrir coisas até Dom Pedro II, né? O Renan Calheiros, que o Joel citou, a questão de outros políticos do Centrão, a questão do Covidão, que essa sim é um problema contemporâneo que continua. Realmente impõe-se sombras sobre essa perspectiva do Bolsonaro, sobretudo que é o calcanhar de Aquiles dele, que é o Flávio Bolsonaro, né? Que algumas medidas que ele fez, o juiz de segunda instância, o congelamento das investigações do COAF, tudo isso em parceria, em uma amizade meio turva com o Dias Toffoli e agora com o Gilmar Mendes, que o chamou de genocida, isso lança sombras sobre o futuro da possibilidade da continuidade do Lava Jato, que se não tem no governo, que é até agora ilibado, o motivo para investigá-lo, tem eventualmente no passado e no futuro. Okay. Mas isso são cenas dos próximos capítulos que a gente vai ver o que vai desenrolar a partir de agora. Muito bem. O Zé, ontem... Um detalhe, Oi, posso só ouvir o Zé um pouquinho, Joel? É rapidinho. Depois... Um detalhe. O Mensalão surgiu em junho de 2005, ou seja, 2 anos e meio já de governo. Tá bom, então, a expectativa não é uma coisa da realidade concreta. Vamos esperar, né? Ok. Jodriles, agradeço a participação dos dois no programa. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês ontem entrevistaram o presidente Jair Bolsonaro nos Pingos nos Is, inclusive participaram dessa live, né? Ele falou mais alguma coisa a respeito disso que você destacaria aqui pra gente no Morning? Ele falou, sim, e surpreendente, de forma muito surpreendente, que, por exemplo, a Petrobras tinha patrocínio, né, da Fórmula 1 na faixa de 750 milhões de reais, contratos de 5 anos, e no contrato não tinha cláusula para ser desfeito. Falou, por exemplo, que na FUNAI tinha aluguel de hangares, R$1 milhão por ano, para proteger cada hangar, para proteger aviões que estavam sendo leiloados a menos de R$100 mil. Então, ele disse que a corrupção estava mesmo no governo. E ele demonstrou que se tratava de uma figura de linguagem, uma ironia, dizendo que o governo dele está blindado, até porque ele toma providência. Mas, olha, Joel falou aí sobre a pergunta aos procuradores. Eu fiz essa pergunta hoje, agora há pouco, no Jornal da Manhã, ao procurador Alessandro Oliveira, que é o coordenador da Força Tarefa Lava Jato. Primeiro, ele respondeu que não há no horizonte nenhum cálculo para o fim da Lava Jato. Ele disse que existe muito conteúdo ainda a ser usado. E aí eu perguntei sobre exatamente essa história de cerco à Lava Jato e reclamações. E ele entendeu como naturalidade que pessoas investigadas esperneiem e critiquem o procurador, e é sempre assim. Ele disse que o Ministério Público está preparado para esse tipo de crítica. Agora, ataques institucionais, ele diz que não são ataques bons. E ele não vê inimigos, né? Ele disse que esteve com o procurador Augusto Aras e sentiu um bom tom ali na história de continuar a Lava Jato. Outra pergunta é se o governo Bolsonaro está livre de investigação da Lava Jato, e ele não descartou, mas não quis responder e diz que inquéritos futuros ele não fala. Portanto, a Lava Jato sofre desde o início ataques, e eles consideram natural, que é aquela história de o direito de espernear, né, os juízes esperneantes. Então, assim, o procurador, que é o coordenador da Lava Jato, entende como natural.
Agora, é interessante que o presidente Jair Bolsonaro, nesta live, ele é muito espontâneo, né? É um tipo de comunicação que eu nunca tinha visto em presidência da República. E ele fala de uma maneira solta. E nós, jornalistas, ainda não estamos acostumados com esse tipo. Eu escreveria 10 manchetes sobre as falas do presidente Jair Bolsonaro nessas lives. O Zé, e ele manteve, né? Toda quinta-feira não abriu mão, né? Já fazem aí dois anos, né? Mesmo quando está viajando, ele faz, monta estrutura, ele pessoalmente não responde às nossas perguntas, né? Mas os ministros e os convidados dele respondem e ele acaba comentando ali. E a minha pergunta era exatamente sobre esta blindagem no governo. E era para o ministro disse que cortou todas as formas de corrupção na Lava Jato, na Petrobras, o ministro da Ciência de Minas e Energia, que era Petrobras, né? E o presidente pegou e complementou, dizendo que no governo... olha, vamos ser francos, o governo do presidente Jair Bolsonaro cortou os caminhos para o Palácio e a ida de empresários corruptores e de políticos ali que seriam lobistas e intermediários, e é por isso. Agora, acabar com a corrupção é muito difícil. Muito bem, Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show. Valeu, Zé, bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Valeu. Perfeito, obrigado.